De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio, no YouTube, na TV Jovem Pan, ligados aqui no Tite. Se a gente tiver conteúdo do Tite na coletiva, Kaique, se não tiver imagem, a gente repercute aqui, porque a gente precisa trazer a explicação do Tite já já. Já já a gente vai trazer aí a explicação do Tite. Eu tô louco pra ver as perguntinhas. Eu quero ver o que os amiguinhos do Tite vão perguntar nessa coletiva. Se ninguém perguntar da falta de intensidade do time depois de poupar 2 jogos, se ninguém perguntar da falta de reação do time quando leva gol, se ninguém perguntar dos 2 jogadores que foram poupados e se machucaram, aí eu chego à conclusão de que toda a imprensa virou assessoria de imprensa do Flamengo e do Tite. Se fosse para perguntar isso, não era entrevista coletiva. A coletiva é exatamente para não perguntar. Mas então, é óbvio. Mas o repórter tem que perguntar. O repórter tem que falar. Precisa dar microfone pro repórter que pergunta isso, né? Mas é isso. É podado antes, aí que a gente tem que Esse é o negócio. A coletiva é feita para não perguntar nada. E o cara que fica se atrevendo a perguntar tá excluído da próxima. Já pode botar aí, Caiquinho. Já vamos prometer pro nosso público que já tem Tite aqui no nosso Canelada, trazer aí o pronunciamento do Tite, a explicação que o Tite vai dar para esses 3 jogos patéticos aí do Flamengo, poupando o time, pra gente trazer a coisa quente aqui pro nosso telespectador do que vai acontecer no Maracanã. Tudo indica que vai ser aquele discurso insuportável. Padrão Tite. Que ele não vai falar nada. Que ele vai fugir de todas as perguntas. Mas aí a gente tem que ver, né, Viga? Se a imprensa vai perguntar. Porque se a imprensa perguntar e ele não responder, a gente pode criticar o Tite. Agora, se não perguntar também, aí a gente chama de assessoria de imprensa. Eu tô louco pra ver a explicação do Tite pra essa atuação de hoje, Rodrigo Viga. Vai ficar andando em círculos, né, pilhado? Vai ficar ali com aquela narrativa, com aquela retórica pastoral dele, não vai chegar a lugar nenhum. E me chamou muita atenção naquele 0-0 contra o Palmeiras, que se do lado do Palmeiras o Abel Ferreira teve a hombridade, a humildade de dizer, olha só, foi um jogo ruim, quase pediu desculpas para o público, a gente não ouviu isso do técnico Tite. Porque ele vai encontrar algum número, alguma estatística que tenha sido satisfatória. O Flamengo finalizou mais vezes do que o Botafogo, 16 contra 9. Vou te cortar, porque a gente tem o Tite, tá? Vamos ver. Eu quero ver a explicação do Tite. Nos últimos jogos isso mudou um pouco e o time vive um momento de estabilidade. Como é que você projeta nos próximos jogos? Você tem competições em mata-mata, pontos corridos de novo. Como é que faz a sua projeção para esse momento de estabilidade do Flamengo, já vislumbrando o que vem pela frente? Quando a gente faz um trabalho, a gente olha de uma forma linear e ele sobe. Em alguns momentos, inevitavelmente, ele vai descer e vai perder confiança. Mas também eu tenho a experiência que no momento em que ele aprender, e ele aprende com a adversidade, ele se retoma mais forte. É nós trabalhando, transformando desempenho em resultado. É a única forma, ficando quieto e trabalhando mais. Ou pelo menos mais com maior qualificação, com maior eficiência. Tite aqui. Boa tarde, Guilherme Xavier da Trivela. Você ao longo da semana sofreu um pouco de críticas com relação ao desgaste do elenco, à preservação dos atletas na altitude. Hoje os titulares retornaram, mas 2 sofreram com problemas físicos novamente, Pulgar e Arrascaeta. Como explicar isso para o torcedor? O futebol tem uma exigência muito alta. E eu só entendo, nós havíamos conversado, que não é preservação, porque parece que preservação é alguma coisa que tu escolhe para fazer. A gente não escolhe. Eu tenho muito respeito, o sentimento nosso, de todo mundo, é de passar um domingo muito ruim. Meu, da minha família, dos atletas com seus familiares. E até colocar daquilo que eles colocaram. Ele disse assim, poxa, vamos ficar quietos, vamos absorver as críticas que elas têm e vamos transformar isso em trabalho. Foi o discurso dentro. E ele é assim, com toda essa exposição da grandeza da necessidade de vencer do Flamengo. Nós temos que ter, e o futebol tem essas exigências. Eu vou falar aquilo que o meu coração sente.
o Botafogo mereceu vencer, tem os seus méritos, a sua qualificação, fez o gol da bola parada, sabe, não tem absolutamente nada, não quero interpretar sobre isso. Agora, não vamos deixar com que o poder financeiro retire a melhor qualidade. Tenha jogo 11 horas no Rio de Janeiro, em Recife, daqui para lá. Gente, não dá. Não dá. A saúde vai arrebentar, hein? Vai arrebentar esses meses que daqui a pouco pode dar um sentido de audiência, vai dar. Não pode ser assim. Não pode. Não é só do Flamengo, é do Botafogo também. Quantos jogadores parando, até. Dá para rever um pouquinho, dá para fazer. Traz sugestão, Tite, ao invés de ficar criticando o calendário, bota 8 horas da noite. Bota 9 horas da noite. Botafogo mereceu vencer. Não estou falando disso. Eu estou falando que contribuindo para uma melhor qualidade no espetáculo, de um momento melhor. Senão a saúde ela fica exposta. Está aí o caso da Arrascaeta, está aí o caso do Pulgar. Tite, Raíza Simplício da Gol Brasil aqui, boa tarde. Você falou que o momento é de dar um passinho para trás e reconhecer, enfim. Em outras oportunidades aqui, a gente falou de jogos que o Flamengo criou e não colocou a bola para dentro. Hoje foi um jogo, pelo menos na minha visão, que o Flamengo criou muito pouco. E sinto que caiu realmente de rendimento nos últimos jogos. Essa é a percepção de vocês, de fato. O time caiu de rendimento e queria que você falasse um pouco sobre a questão física dos atletas, porque é uma preocupação muito grande. Vocês estão fazendo esse controle de minutagem, mas, ao que parece, os atletas ainda estão sentindo muito desgaste. Os últimos jogos, se a gente pegar os 9 últimos jogos, é um calendário muito congestionado para a gente. Né? E nos 3 últimos jogos a gente conseguiu jogar em 3 situações muito difíceis de ser jogado. A gente jogou no gramado sintético, para quem não está acostumado é difícil, né? Alguns jogadores tiveram problema já no passado em gramado sintético da nossa equipe. A gente jogou na altitude, que é desumano, e a gente joga hoje às 11 horas da manhã no calor do Rio de Janeiro, né? Para a gente e para o Botafogo hoje foi desumano. Né, vários jogadores caindo, vários jogadores sentindo. Então, o calendário congestionado, essa relação toda impede de que nos últimos jogos se faça grandes jogos, né? Não dá efetividade, o Tite já colocou, hoje realmente não fomos efetivos, as nossas conclusões não foram boas, mas a gente vem desses 3 últimos jogos jogando nessa situação que é difícil tu produzir em altíssimo nível. Oi, Tite, boa tarde, Igor Siqueira do UOL. A gente, óbvio, te conhece há muito tempo e sabe o quanto o Siqueira até mencionou, né? A questão do equilíbrio. Mas, em que pese essas situações adversas que o Kleber mencionou nos últimos 3 jogos, onde é que você identifica de fato que está o desequilíbrio da equipe nesse momento? Ele é individual, ele é coletivo? Quanto isso diz respeito não só aos fatores externos de horário, mas ao teu trabalho e o desempenho que o Flamengo tem apresentado? Contextual, individual e coletivo, do técnico e dos atletas, partilhando responsabilidades, sendo efetivo na hora que busca, criativo na hora que consistente na hora que defende. Esse mix. Aqui, Tite. Boa tarde, Kleber. Marcos Martinho, do canal da QSRN. Tite, assim como no jogo contra o Bolívar, em outras partidas, deu para perceber mais uma vez o Flamengo optando por fazer a saída longa, né, com lançamentos em profundidade. E eu queria te perguntar se você observa essa situação em algumas ocasiões de não optar pela saída curta, na questão da estrutura da saída de bola do Flamengo, no posicionamento, ou uma dificuldade em relação à marcação adversária. Por que essa variação entre a saída curta e a saída longa constantemente no Flamengo? Obrigado. Eu não vejo como constante, né? No jogo contra o Palmeiras, uma marcação alta muito forte do Palmeiras, as 2 equipes tiveram dificuldade de fazer a iniciação, né? E o campo que a gente não estava acostumado, o erro pode acontecer de uma maneira maior. Na altitude a mesma coisa, a equipe do Bolívar de uma maneira diferente de outra equipe que a gente enfrentou na altitude, sendo agressiva na marcação, tirando esse espaço, e também não controle do campo a gente teria alguma dificuldade. Hoje eu não vi assim.
Hoje a gente conseguiu sair, conseguiu achar espaço, mesmo com a característica de pressão alta e da qualidade dos jogadores do Botafogo em fazer essa pressão. Então hoje houve momentos que a gente não conseguiu, mas teve muitos momentos que a gente conseguiu sair com a bola construída. Complementando, quando o adversário ele traz bastante gente na frente para fazer a pressão alta e inibe, tu tem a bola longa com BH de espaço ou de gol. Então tu tem que fazer justamente isso, essa variação. E hoje para mim ela teve. Olha aí, ó. É o Tite, tá? Assustador ele querer falar do calor. O Botafogo também jogou às 11 horas da manhã. O Botafogo poupou menos do que ele e o Botafogo ganhou o jogo, né? Só pra complementar. Agora, é pra todo mundo aqui da mesa, Faustinho também, né? Pra, se quiser falar sobre esse assunto, eu queria falar dessas lesões. Porque o que acontece? Eu tava lembrando aqui com o Bruno, eu não vejo muita lesão muscular no Palmeiras, por exemplo. E é um time que joga tanto quanto o Flamengo. Disputa todas as competições, todas pra ganhar. Cara, Gustavo Gomes foi recentemente fratura, então também não vou botar o Cebolinha. Sim. Que eu não sou covarde. O Cebolinha também foi lesão séria, não é muscular. Mas eu vejo o Palmeiras com Mike, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, Richard Rios, Aníbal Moreno, Veiga, Hendrick, a garotada, todo mundo jogando quase tudo que é jogo e não se lesionar. Aí a gente fala do Hulk, aí as pessoas falam, mas o Hulk é muito forte. Gente, o Hulk tem 38 anos. Então é isso que eu quero chamar a atenção também. Ele descansou. Eu queria chamar a atenção também. Ontem ele foi poupado, né, Bruninho? Eu queria chamar a atenção também. Pode ser dedicação de jogador. Porque o Hulk é muito forte, mas vocês já viram que o Hulk treina? O Hulk treina igual um monstro. Ele treina em casa igual um monstro. Igual um monstro. Em vez de ficar postando videozinho no Instagram, em vez de ficar fazendo festinha no Rio de Janeiro, ele treina igual um monstro. O Paulinho, um monstro de forte, mas porque treina pra isso. Cara, o Scarpa magrinho daquele jeito, ele é magro. Também joga e raramente lesiona. Por que esse time do Flamengo lesiona tanto? Será que a preparação é ruim? Mas aí seriam todas. Porque já é assim há muito tempo. Ou será que o Flamengo já tá com o elenco meio cambaleado fisicamente? Isso tem que ser questionado. Porque o Flamengo poupa e continua machucando. Isso é uma coisa... muscular. O Arrascaeta é um cara que tem um histórico, né? O Arrascaeta tem um histórico de lesão. Aí acho que é uma coisa dele, ali, do organismo dele. Eu não tenho conhecimento científico para falar disso, né? Ele tem um histórico grande. E muscular, o que mais teve esse ano do Flamengo ali? Além do... Teve o Arrascaeta, teve agora o Eric Pulgar, já é a segunda vez. Sim. Eu acho que o Alan foi muscular. O Alan, ele teve dengue também, mas o Alan vinha de muito tempo no Galo sem jogar, depois voltou, machucou. Então, o Alan também teve problemas no Flamengo. O ano passado teve muita. Isso é difícil saber. Isso é uma coisa muito técnica, assim, muito de dados, de informação. O Palmeiras, ele realmente machuca pouco. O Zé Rafael agora está com problema. Já está alguns jogos fora, mas é um time que consegue preservar muito bem. Aí talvez tenha a ver com o tempo que está lá a comissão técnica, de conhecimento de todo mundo ali. Mas o Flamengo realmente tem problema. O Arrascaeta eu imagino que é coisa dele, assim. E aí, claro, eu não sou médico, não sou fisiologista, mas pelo histórico do jogador, eu imagino que o Arrascaeta é um cara que sempre vai ter algum problema. Uma lesão vai puxando a outra, né? Isso até meu irmão, que é ortopedista, já falou aqui. Agora, me parece, Flávio, que esse time do Flamengo ele é mais devagar que os outros. Então, ele tem muito craque, mas ele não tem a dinâmica que os outros têm. Esse ponto é o ponto que mais me chama a atenção. Eu acho que o time do Flamengo ele precisa ser mais rápido. A troca de passe está muito lenta. Isso sem dúvida. Isso aí você nota ele se impondo contra o time do Botafogo colhido, fechadinho, e o Flamengo tocando bola muito lentamente. Esse tipo de jogada, já que o Tite joga no posicional, ela tem que ser muito rápida, virada de jogo muito rápida. E o Flamengo está jogando de maneira muito lenta. Hoje, pelo menos, foi assim. Essa lentidão, ela facilita o adversário. Eu não digo nem só lento, né? Não é intenso. O Flamengo não é intenso. Mas a lentidão ajuda muito a isso, porque ninguém vai atacar o Flamengo. Ninguém. Né? O próprio Palmeiras não atacou. Você vai jogar ressabiado contra o Flamengo. Então você precisa pressionar muito, ser muito rápido, ser muito objetivo, ser muito pragmático. Você vê, o gol que o Luiz Araújo perdeu, se ele faz esse gol,
muda a história do jogo. O Botafogo ia ter que sair. Tá, mas o Sino existe. Ele não fez o gol. Deveriam ter surgido mais oportunidades como essa. Poucas oportunidades para o nível de jogo que o Flamengo deveria apresentar. Então, acho que o time do Flamengo, ele é muito lento. Isso tem que ser... Essa aceleração do time me parece uma coisa absolutamente necessária e rapidamente. E aqui, né, Fausto, Viga também depois, como a gente sempre fala, né, esse Flamengo, muitas vezes ele não cria chance de gol. Agora, um time que tem a qualidade que tem, não ter intensidade, porque o que mais me assusta foi Bolívar, tá bom, altitude. O Flamengo levou gol, não tem um poder de reação. A gente sempre gosta de comparar aqui, porque são os times que mais vem vencendo recentemente, o Flamengo e o Palmeiras. Olha o poder de reação. É até chamado pela torcida de Palmeiras o time da virada. Isso toda só. Não, mas aí, viu? Aí o Corinthians vira o time da virada, o Santos vira, o São Paulo vira. Virou. A torcida só todas elas falam a mesma coisa. Mas o Palmeiras com o Abel Ferreira é um time forte mentalmente. E quando ele tá perdendo, ele bota intensidade. O Flamengo hoje, perdendo, você não tinha esperança nenhuma, você não via intensidade. Mas aí é conhecimento de grupo. O Abel é discutível, ele conhece o grupo que ele tem na mão, até pelo tempo que ele tá no comando do Palmeiras. Isso favorece demais o Palmeiras ter reações. O cara sabe aonde mexer, o ponto que deve mexer para o Palmeiras realmente conseguir as viradas e vem conseguindo as viradas. Né? Essa questão física é uma questão que preocupa mesmo o time do Flamengo. Eu acho que isso precisa ser visto com mais seriedade, né? Essa questão dos jogadores se lesionarem demais. Agora, fica claro que a parcela de culpa dos atletas é grande também, é muito grande. Né? Não é fácil, outra questão, esse negócio de defender Tite, nada, não, nunca fui disso, não. Eu tenho alguns treinadores que eu gosto, mas zero. Deixando claro, eu acho que o grande problema, não só do Flamengo, mas a questão de você ficar trocando treinador toda hora, é uma coisa que arrebenta o time também. Arrebenta o time, porque você não tem uma ideia de jogo, você não tem um padrão de jogo. Quando é necessário, eu sou totalmente favorável, é necessário, não deu. O cara pode ser um fenômeno, mas não deu liga naquele time, acabou. Mas no caso do Flamengo, o Flamengo trocou de quantos treinadores do Flamengo teve do começo do ano passado até agora? Aí recorre a enciclopédia. Bastante. Do ano passado 3, né? Então, mas para um clube como o Flamengo não precisaria estar passando por isso. Um ano e pouco é muita coisa. É muita coisa. O Flamengo tem um elenco muito forte. A parcela de culpa... O Palmeiras tem 3 anos o mesmo. Exato. 3 anos e meio. Por isso que eu falo que a parcela de culpa dos atletas é enorme mesmo. E daqueles que estavam e daqueles que estão chegando no Flamengo também. Né? Porque tem que fazer o que os caras que estavam fizeram pelo Flamengo. Os caras têm que jogar muito mais bola, com muito mais intensidade, com muito mais pegada. Acho que tem jogadores que estão bem desgastados no Flamengo. Isso é uma coisa que tem que ser visto mesmo. Né? Você até comentou, né, Pilha, da renovação. Mas o Flamengo chegou a um ponto, eu acho, de ter uma renovação mais severa. Para não ficar resquício, talvez, daquele time histórico vencedor do Flamengo, que ganhou falta tudo. Sair, na verdade. Já saiu um monte de gente, Fausto. Já saiu um monte de gente. Só tem o Bruno Henrique e o Arrascaeta, basicamente. Então, pilhado, mas todo mundo embora. Tem que mudar a mentalidade do treinador. O cara tá aí há 8 meses, Fausto. Também não é pouca coisa, não. Eu não tô... mas o cara tá 8 meses. Viga, eu sei, Viga. De produtivo pro Flamengo. Tomou de 3-0 na última rodada do Campeonato Brasileiro, ou penúltima rodada do Brasileiro ano passado, em casa, precisando vencer para ainda alimentar aquela aspiração de ser campeão brasileiro. Mas nós acabamos de citar, Viga, são 3 treinadores. São 3 treinadores, a gente acabou de citar, são 3 treinadores que passaram em 1 ano e pouco. Eu sei que o treinador tem culpa, Viga, óbvio que tem, Viga. Eu não sou um cara que defendo a eternidade do treinador no comando, longe disso, nunca fui, né? E não vou defender. Não. Agora, a gente tem que ver que não é só... O Vampeta fala um negócio aqui, mas Viga. Mas o que eu digo, é que parece que, assim, eu e o Viga, a gente critica muito. Parece, tem que cair. Ninguém falou que ele tem que cair. É lógico, mas o negócio é que tem que criticar. O Vampeta fala um negócio... Se não tá evoluindo, eu não acho que ele tem que ser demitido. Mas alguém tem que chegar nele, coisa que a diretoria do Flamengo não vai fazer. Culhão. E falar, Tite, me desculpa, cara. Olha o elenco que a gente tá te dando. Esse time tem que jogar. Eu também acho. Não dá pra ficar nesse futebol burocrático. Eu também acho que é chato. O cara tem que ser cobrado, Fausto. O cara tem que ser cobrado. Se você paga R$1 milhão pra narrar pela Jovem Pan e você começa a gaguejar, começa a faltar o trabalho, vai fazer o quê? Óbvio que tem que ser... próxima. Ô, Viga, tem que exigir, cara. Ô, Viga, tem que ser cobrado. É óbvio, Viga. Não tô discutindo isso. Tem que ser cobrado. Agora, o elenco tem boa parcela de culpa nisso. O elenco do Flamengo... O Vampeta fala um negócio aqui e eu não discuto com relação a isso com o Vampeta. O Vampeta sempre falou isso aqui. O Vampeta falou, não tá dando liga com o treinador?
Com a qualidade desses jogadores do Flamengo, os caras entram em campo e fazem sem comando. E eles não estão fazendo. Sem o comando eles faziam. O Vampeta deixa isso claro, não mudou. Da década de 98, o jogador é o mesmo. Os caras subiam na escada, o Vampeta falava, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso acontecer, vamos jogar. E isso não está acontecendo também. Mas não dá para cada rodada falar assim, a culpa é da grama sintética. Aí vem na outra rodada, a culpa é da altitude. Hoje, a culpa é do calor. A próxima culpa é de quem? Do Papai do Céu, das estrelas, do Cruzeiro do Sul? Não dá, o torcedor não aguenta mais, Fausto. Que cobre do treinador, que cobre dos jogadores, que cobre também da diretoria. É bom lembrar que esse ano é ano de eleição, hein? Se não ganhar, vai dar ruim, hein?